Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Pacheco aqui e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês alguns motivos para você comprar o Galaxy A14 5G agora em 2023 e alguns motivos também que você tem que pensar para repensar se vale a pena ou não para o seu perfil, né? Lembrando que você tem que levar em consideração cada ponto desse vídeo, dos pontos positivos e negativos e comparar. O que é que eu preciso no smartphone? Aí, baseado nesse vídeo, você vai conseguir decidir se o A14 5G é sim uma boa opção ou não para você. Lembrando que já tem alguns outros vídeos aqui no canal, como, por exemplo, teste de câmeras, comparativos e muito mais, se você olhar a playlist do A14 5G. Mas vamos lá, começando aqui por um breve resumo desse aparelho. Galera, esse aparelho aqui é um excelente custo-benefício, o A14 5G, um aparelho aí que foi lançado por R$ 1.800, só que a gente encontra agora na base dos R$ 1.000, e ele é uma das melhores opções, aí já começando aqui pelo primeiro ponto desse vídeo, que é o fato dele ter 5G. Sim, galera, esse é um ponto muito importante. E a partir do momento que esse é um smartphone, se não for, na minha opinião, um dos melhores custo-benefício com 5G barato, é sim o A14 5G. Ele só vai perder para outro smartphone aqui da própria Samsung, que eu já vou citar mais para frente no vídeo. Mas cara, esse smartphone aqui é um excelente custo-benefício, inclusive vou deixar o link na descrição para você comprar ele em lojas confiáveis com o melhor preço do Brasil, link na descrição do vídeo ou no comentário aí fixado também. Dito isso, o 5G é uma peça muito importante, porque mesmo que na sua cidade não pegue o 5G, sim, Rafael, eu só vou conseguir usar 5G. Não, galera, você pode usar até o 5G. Se na sua região só pegar 3G ou 4G, vai usar tranquilamente, ou 4.5, tá? Agora, quando você for para algum lugar que tem o 5G, seu celular já vai ter o suporte. É claro, você precisa de um chip também que tem um suporte ao 5G. Então, ele pega dois chips mais o cartão de memória, beleza? Então esse é um ponto importante aí, é o primeiro ponto aqui de pontos positivos. O segundo ponto, mas não menos importante, é em relação ao preço. Sim, esse smartphone aqui foi lançado, como eu falei para vocês, na casa dos seus R$ 1.800 e agora a gente já encontra ele na faixa aí dos mil e pouquinho, ou até mesmo mais barato, por incrível que pareça, né? Esse smartphone aqui, o A14 5G, é com preço, cara, o preço dele é muito importante. Eu tô super recomendando ele para vocês por conta do custo-benefício, isso aí é muito top. E o terceiro ponto, mas não bem importante já, atrelando aqui o fato do preço, é se você não quer um smartphone com 128 GB, Rafael, eu quero um com 64. Ele tem uma versão com 64 GB de armazenamento, com 4 de RAM, a versão 128 também é 4 GB de RAM. Rafael, o que é que muda nessas duas versões? Nada a não ser o espaço de armazenamento. Um tem 64, o outro tem 128. O resto é tudo igual, né? Chipset, câmeras, tela, bateria, mesma coisa, só muda isso. Então se você quiser um smartphone mais barato, que não tem 128, que tem 64, ele tem essa versão. Vai estar aí abaixo também na descrição, tanto para a versão 64 como para a versão de 68. Ah, Rafael, dá para expandir depois? Dá com cartão SD, né? Você coloca o cartão de memória até de 1 TB em qualquer um dos dois e pode expandir, tá? Mas se você quiser um que já venha com 128, aí você pega a versão 128. O quarto motivo é uma coisa que eu achei muito top nesse aparelho, foi a questão do design aqui atrás. Como vocês podem ver, se vocês pesquisarem o S23, que é o smartphone top 2023 da Samsung, ele tem esse mesmo design aqui, muito parecido, sem contar dessas ranhurazinhas que tem aqui atrás, ó, o design dele, ó, faz até um barulhinho aqui, que a pegada de smartphone fica muito boa, sem contar que ele é muito bonito. Se você for usar sem capinha, ele não vai arranhar com tanta facilidade, se for comparar com outros smartphones, por exemplo, o A24 arranha muito fácil, o M14 também arranha muito fácil, porque eles são lisos, e aqui, ó, essas ranhuras aqui, cara, eu gostei bastante aqui, tem um alto relevo aqui no nome da Samsung, ficou bem interessante, a pegada é muito boa, mesmo se você usar sem capinha ele vai arranhar, apesar de ser um plástico aqui, né, tem mais, vamos dizer, uma durabilidade melhor por conta de ter essas ranhuras, e a pegada fica mais interessante e não desliza na sua mão, por exemplo. Apesar que eu recomendo você utilizar capinha para seu aparelho durar mais. Continuando aqui no design, ele tem 3 câmeras aqui com o flash do lado, as bordas aqui meio aquadradado, né, como os outros smartphones. Cara, o design dele é bem bonito, eu gostei, e ele também tem disponível em outras cores, caso você se interesse. O quinto motivo para você comprar o Galaxy A14 5G é sua tela. Ele tem uma tela Full HD, outros smartphones, se a gente for olhar, tem celulares até com tela HD, perto desse preço, né? Ele tem uma tela Full HD, com taxa de atualização de 90 Hz e do tipo PLS LCD, né? Por ser Full HD, é boa, tem uma qualidade boa, as telas da Samsung no geral não é AMOLED, mas é uma qualidade interessante para essa faixa de preço. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é baseado em um celular de R$ 1.000, ou a versão de 64 por 900 mais ou menos. Então a gente está avaliando pelo preço, não quer dizer que seja o melhor do mundo, mas nessa categoria a tela dele vai conseguir você navegar aí pelo dia tranquilamente e utilizar ele
tranquilamente. E o sexto motivo eu deixei aqui, não é ordem de importância, né, mas é claro que esse poderia ser um dos primeiros, mas eu deixei por último aqui, obviamente, em relação, galera, ao seu desempenho. O Exynos 1330 ou 1330, como vocês queiram falar, com processo de fabricação aí de 5 nanômetros, ele é bem poderoso aí para sua faixa de preço, evoluiu muito em relação ao A13 lá que tem o Exynos 850, inclusive galera, vou contar um segredinho aqui para vocês, tem comparativo aqui no canal do A14 4G versus 5G, e a versão 4G desse smartphone aqui vem com o Exynos 850, pelo menos as duas que eu comprei, pode ser que eles lancem outra com o Helio G80, mas a que veio aqui no Brasil até o momento é o Exynos 850, que é o mesmo do A13 e do M13 que, mano, quem tem sabe, né? Quem tem gosta, beleza. Se você gosta, tá feliz com o seu smartphone, beleza. Agora, o Exynos 1330, ele é bem mais potente do que, por exemplo, faz mais do dobro da pontuação no AnTuTu, já dá para perceber quanto é que ele é mais potente. E sem contar que o chipset é mais novo aí, ele vai rodar seus aplicativos e jogos muito melhor do que o A13. E por sinal, custa quase o mesmo preço. O A13 em promoções custa uns 900 e esse aqui custa 1000 e pouquinho. Então, o custo-benefício desse, a potência é bem melhor. E ele conta também com 4 GB de memória RAM, que para os padrões de hoje pode ser um pouco ok, mas dá para rodar seus aplicativos e jogos aí tranquilamente, tá? Pelo básico é o foco dele, é o basicão, com custo-benefício 5G. Vai rodar tranquilamente os seus jogos aí no baixo ou no máximo aí no médio, tá? Com a tela 90 Hz, então o desempenho dele é bem satisfatório para os seus aplicativos aí no cotidiano, vai rodar, caso você queira para trabalhar, alguma coisa assim, é um smartphone bacana, desempenho muito bom. E o sétimo motivo em relação às suas câmeras, sim, aqui nós temos uma câmera principal de 50 megapixels, a câmera dele aqui você pode tirar foto com até os 50 megapixels, você vai selecionar aqui e colocar os 50 megapixels para tirar uma foto ainda melhor. Possui também aqui o modo retrato, onde você pode tirar fotos com o efeito de profundidade. Aqui no vídeo, como eu falei para vocês, ele filma até Full HD até 30 fps na câmera frontal ou na câmera traseira. E aqui, no mais, você tem o modo panorâmica, modo Full, modo noturno, modo macro, câmera lenta e o time-lapse, né? Bacana que tem alguns smartphones que não tem um time-lapse e aqui também tem o recurso câmera lenta e o time-lapse, né? Bacana que tem alguns smartphones que não tem, ficam mais limitados. Mas a câmera é bem completinha, já tem alguns testes aqui no canal se você quiser ver o desempenho delas e também comparando com outros smartphones. Dá uma olhadinha aqui na playlist do A14 5G para você conferir que as câmeras deles, cara, para essa faixa de preço eu gostei bastante do desempenho dela, a estabilização funciona muito bem e em ambientes com boa luminosidade você vai conseguir tirar boas fotos e registrar seus momentos aí tranquilamente. E o modo noturno meio que ajuda também quando você tiver uma foto em locais de baixa luminosidade, mas não é o foco dele tirar boas fotos em baixa luminosidade, né? Mas em ambientes bem iluminados você vai conseguir ter resultados muito bons. E o oitavo motivo é claro em relação à interface. Ele vem aqui com o Android 13 baseado na One UI 5.1, apesar de ser a versão Core, mas é bem completinha. Vai ter a maioria dos recursos aí, por exemplo, dá para você personalizar, usar aplicativos, por exemplo, dois aplicativos ao mesmo tempo, na tela dividida. Tem aqui o painel Edge também, apesar de ser a versão da One UI Core, tem um painel Edge aqui também, para você ter alguns acessos rápidos aqui. E é bem completinho em relação a isso, é um smartphone bacana, é uma interface bem interessante aqui da Samsung, na One UI 5.1. Ele vai receber também 2 atualizações de Android, a Samsung prometeu, e mais 3 anos de atualização de segurança, né? Ele está no Android 13 e vai aí até o Android 15. E o nono motivo, mas não menos importante, ele vem com a bateria de 5.000 mAh, que pode durar até 2 dias, é claro, depende exclusivamente do seu uso. Se você usa muito como eu, ele só vai durar o dia e no final do dia você vai colocar para carregar. Se você é um usuário mais básico, ele pode durar sim até 2 dias, né? Mas como eu falei para vocês, depende muito do uso. Se você desativar os 90 Hz e algumas coisas assim, vai depender muito exclusivamente do que você usa, né? Se você usa para jogar, aí não vai durar nem um dia, né? Porque jogos consomem muita bateria, né? Então depende exclusivamente do seu uso. Ele já vem com um carregador incluso na caixa de 15 watts, que carrega, nos meus testes aqui, carregou de 0 a 100 em 2 horas e 4 minutos. E é uma autonomia de carga aí bacana. Se você quiser ver esses testes de carga, tem no canal Manual da Samsung, que é um canal que eu criei para postar dicas somente de Samsung. Escreve lá para você conferir esses vídeos. Agora, galera, vamos para alguns motivos aqui para você repensar, né? Será que eu preciso desse motivo? Não estou dizendo que o celular é ruim por não ter isso, tá? É só alguns motivos para... Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Será que isso não vai fazer diferença para mim? É só algumas coisas para a gente analisar. Eu coloquei 9 pontos aqui também. E o primeiro motivo é uma coisa que eu acho relevante para algumas pessoas. Por exemplo, o A14 5G não conta com NFC e também com Smart View, né? Para quem não sabe, Smart View é um recurso que vem na One UI que você dá para espelhar a tela do seu smartphone na TV. O A14 5G, bom,
Pode ser que eles incluam em alguns updates futuros, mas até o momento, na data desse vídeo, dia 27 de julho de 2023, não tem Smart Fill no A14 5G e NFC também. NFC não tem, né, para você fazer pagamentos. Ah, Rafael, o que é NFC? Bom, se você não sabe, então não vai fazer diferença para você, mas eu vou falar para vocês o que é. Caso você queira usar algum dia, por exemplo, você vai cadastrar o seu cartão de crédito no smartphone, quando chegar lá na maquininha, você ó, topa lá na maquininha e fez o pagamento sem precisar você levar o seu cartão. Isso é o NFC. Muito fácil e prático, né? Mas caso você não use, eu basicamente não uso no smartphone, eu uso aqui no relógio, mas para quem usa é interessante ter, né? Só vai ter no irmãozinho mais velho dele que eu já vou citar para vocês. O segundo motivo é uma coisa relevante e irrelevante ao mesmo tempo, é o fato do A14 5G ter as bordas bem grandes, né? Isso foi um fato que muita gente criticou, o design aqui por trás, ele é bem bonito e na frente tem essas bordas bem grandonas, tem uma tela de 6.6 polegadas, só que as bordas deixam ele com um corpo maior, né? É um fato a ser comentado. Muitas pessoas não ligam para isso, né? Tá, eu quero usar, tô nem aí para isso, então se você não liga para isso, beleza, mas tem pessoas que se incomodou. Apesar que isso não vai desmerecer o smartphone somente por conta disso, né? Eles vão dizer que tentaram cortar alguns custos para manter o smartphone barato. Será? O terceiro motivo é em relação à sua tela. Sim, você falou que a tela é boa. Sim, boa em relação ao custo-benefício, mas tem outros smartphones que cortam algumas coisas que oferecem um pouco mais. Por exemplo, o Galaxy A24, que até já tem comparativo entre eles aqui no canal, tem uma tela AMOLED de 90, com taxa de atualização de 90 Hz. Sim, galera, a tela AMOLED, ela tem uma qualidade melhor, tanto para nitidez, contraste, vai depender, é claro, do AMOLED, mas a tela do A24, inclusive, ela economiza mais bateria. Vocês pensam, ela tem, sei lá, 5 mil, os dois vão durar igual. Não, a tela PLS LCD, apesar de ser uma tela boa, ela consome um pouco mais de bateria do que a tela AMOLED. A tela AMOLED, em algumas cores, ela economiza mais bateria. Vai depender também, é claro, do chipset, entre outras coisas, mas no geral, o AMOLED ele economiza um pouco mais de bateria. Inclusive eu fiz testes aqui, tem nos comparativos aí. Por exemplo, nos testes que eu fiz aqui, o Galaxy A14 5G, após usar por 2 horas, sendo 1 hora gravando o vídeo e 1 hora assistindo o vídeo no YouTube, ele terminou os testes com 77% de bateria, e o Galaxy A24 também possui uma bateria de 5.000 mAh, terminou com 85%. Então em 2 horas de uso, sendo 1 hora de gravação de vídeo e 1 hora de reprodução de vídeo, teve uma diferença aí de 8%, sendo que os dois têm a bateria de 5.000 mAh, simplesmente por a tela ter umas tecnologias diferentes. É claro que o chipset pode contribuir com isso, como eu falei para vocês, mas sim, a tela consome um pouco mais de bateria, apesar que, como eu falei para vocês, o uso vai depender exclusivamente do que você estiver fazendo. Nem todo mundo vai deixar gravando por 1 hora, nem assistindo o vídeo por 1 hora, vai depender exclusivamente do que você faz com o smartphone. E o quarto motivo, que é uma coisa que eu, Rafael Pacheco, acho muito importante, é o fato desse smartphone aqui, ele tem 3 câmeras. Só que é uma câmera principal de 50 megapixels, essa sim é muito boa, só que temos 2 câmeras aqui, na minha opinião, que é meio que inútil. Uma de 2 megapixels para o modo macro, que é bem fraco, vai tirar fotos bem básicas, aí, se é macro. Se fosse uma de 5, ok, mas para essa faixa de preço não é de esperar. E uma para o modo retrato de 2 megapixels, né? Já vimos outros smartphones aqui no canal que tem somente 2 e que tem esses modos. Por exemplo, eu trocaria essas câmeras macro e a do modo retrato, porque a principal dá para fazer o modo retrato também, por uma grande angular de 5. Seria melhor, na minha opinião. Grande angular, para quem você não sabe, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está na câmera wide, a câmera principal. A câmera grande angular, ela vai pegar isso tudo. Então, ela é muito boa para fazer fotos e vídeos. Por exemplo, o Galaxy A24 tem essa câmera, só que o A14, o M14, eles não colocaram, mas colocaram no 4G. Que ironia. Bom, mas se você não usa essa câmera, não vai fazer diferença para você. E o quinto motivo, mas não menos importante, é em relação a One UI Core. Sim, galera, a versão da One UI Core, ela vai ter algumas limitações. Por exemplo, ela não tem um Smart View para espelhar a tela do smartphone na TV. Mas, no entanto, esse smartphone aqui conta, por exemplo, com o painel Edge aqui do lado, que isso daqui é bem bacana. Vai ter alguns recursos que não vai ter, por exemplo, o A24, vamos citar ele mais uma vez aqui, ele tem a One UI completa. Aqui nós temos a versão Core, então pode ser que alguns recursos sejam mais limitados, apesar que a maioria dos recursos que você vai usar vai ter, mas é só um ponto para a gente frisar aqui. E o sexto motivo é uma coisa que pode ser que pese, né? Se você for ficar com muitos aplicativos abertos, o fato dele ter apenas 4 GB de memória RAM pode ser que pese, né? E sim, vai pesar ao longo do tempo, pode ser que você note alguns engasgos, principalmente se você deixar vários aplicativos abertos aqui em segundo plano, eu sempre ando fechando, então eu não noto engasgos assim, mas se você deixar muitos aplicativos abertos, é claro, a memória RAM tem, Rafael, tem memória RAM Plus lá de mais 4 GB. Sim, só que a memória RAM Plus, ela pega um espaço do armazenamento e transforma em uma memória RAM. Só que essa memória RAM não tem a mesma velocidade da memória RAM própria do aparelho, então ela vai ajudar em alguns processos, mas não vai ser
da mesma forma, né? Não é como você tivesse 8 físico, por exemplo. Não é igual. Mas é como eu falei para vocês. Dá para usar tranquilamente, é só um ponto para a gente frisar. Se fosse 6 seria melhor, mas é claro, o aparelho ficaria mais caro, né? O sétimo motivo é o suporte ao carregamento, né? Apesar dele já vir um carregador de 15 watts na caixa, ao contrário do irmãozinho mais velho dele, o M14, ele só suporta até 15 watts. Não tem um suporte a carregadores mais potentes, por exemplo, de 25. Só suporta até 15 watts, né? Mas como eu falei para vocês, carrega em 2 horas e 4 minutos, que é um tempo ok. Aí, e também você não vai precisar comprar outro carregador caso você não queira, pois já vem o máximo que ele suporta, né? De 15 watts. E o oitavo motivo é uma coisa que eu tenho que citar para vocês, né? É o fato de ter outros smartphones da mesma faixa de preço ou um pouquinho mais caro que vai oferecer um pouco mais. Por exemplo, o Galaxy M14 5G, ele vai oferecer para você o suporte ao carregamento rápido de 25 watts, tem o NFC o M14 e também tem uma bateria maior de 6.000 mAh. E quase o mesmo preço. A gente encontra até mais barato o M14 em algumas promoções, é claro. No geral, ele é mais caro, né? E também o M14 só encontra na internet. Ele não vai encontrar em loja física, pois a linha M é somente para ser vendida na internet. Então, um dos motivos é, claro, o fato de existir o M14. Muitas pessoas não podem até não saber da existência dele. Por quê, Rafael? Porque esse modelo só vem na internet. Quem pesquisa, esse não, tá? O M14. O M14 que é esse daqui, tá? O A14 se encontra também nas lojas físicas do varejo, só que o M14 foi feito para ser vendido somente na internet. E ele vai ter esses pontinhos a mais. Vai ter o NFC, vai ter bateria maior e também o suporte ao carregamento de até 25 watts, né? É claro que vem na caixa de 15, que é o mesmo carregador inclusive, mas se você tiver um carregador mais potente, inclusive só compra o original, tá? Não compra carregador pirata. Tem aí esses pontinhos a mais, bem para frisar o NFC e a bateria, que é muito bacana. Se você quiser ter um smartphone que passe mais tempo longe da tomada, apesar que esse daqui já dura bastante, só que esse daqui tem 1000 mAh a mais e o NFC de brinde aí. E o nono motivo, pode ser que você não ligue em relação a isso, é o fato de não ter som estéreo, né? Só sai som aqui por baixo, mas nessa categoria de aparelhos, a maioria também não conta com som estéreo, mas é um ponto a se frisar, né? Tem pessoas que perguntam e não tem som estéreo aqui no A14 5G, também não tem no M14 nem no A24, por exemplo, né? Já dá para citar naquele outro modelo, é o fato também de ter o A24, só que o A24 fica em outra categoria, né? Já tem comparativo entre eles aqui no canal também. Mas enfim, galera, esses foram os motivos para você comprar e não comprar, né? Os para não comprar vai muito da necessidade, né? Vamos aí, vai depender muito da análise desse vídeo a cada ponto aqui para ver se compensa ou não para você. Mas no geral, eu gosto bastante, é um smartphone com excelente custo-benefício. Tanto a versão 128 como a versão 64 vai muito da sua necessidade, tá? Mas é um aparelho bem completo, vai satisfazer a maioria dos usuários e a Samsung está de parabéns, acertou em muito nesse A14 5G, eu gostei no geral. Cara, foi um dos smartphones que eu peguei dessa geração aqui, eu gostei muito mais em relação à geração passada, inclusive se você tem o da geração passada, o A13 ou o M13, vale a pena trocar, tanto para o A14 5G também como o M14, são opções bem interessantes. Vai sair também logo mais o vídeo do M14, né, motivos para comprar e não comprar também. No geral é isso, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se o vídeo ajudou, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal, ativa a notificação e não esquece de deixar aquele gostei também para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e também motivar meu trabalho e trazer mais conteúdos de qualidade aqui para vocês. No geral é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!